Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João, lendo hoje o capítulo 11, João 11, dos versos 1 a 46. Um texto um pouco mais longo, mas que abrange um fato só, que nós vamos, com a graça do Senhor, abordar para a nossa edificação. João 11, de 1 a 46, conta-nos sobre a ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra de Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia chorar no túmulo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar. Senhor, nos dê entendimento e compreensão e fé para crermos nessa passagem. Que ela fale, Senhor, aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João nos apresenta 7 milagres de Jesus. Esse milagre foi o último que Jesus fez enquanto em seu ministério público. O primeiro nós vimos lá no começo do Evangelho, quando ele transformou a água em vinho no casamento, e este agora é o último milagre que Jesus realizou, que João registrou. Mas no próprio texto, no próprio Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, os irmãos podem ver aí, João 21, 25, diz que há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João se concentrou em registrar esses 7 milagres para nosso aprendizado, porque o Evangelho de João, nós temos aprendido aqui, que ele visa deixar claro a divindade de Jesus, que Jesus realmente é o Filho de Deus. Todos os milagres feitos e realizados apontam para a divindade de Jesus, para que não há dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos alguns milagres. Lá no capítulo 2, Jesus transformou algo em vinho, nos ensinando que Cristo pode mudar a realidade das pessoas, situações e a vida. No capítulo 4, nós vemos que Jesus curou à distância o filho do oficial do rei. Nós aprendemos que Jesus tem poder sobre os efeitos do pecado, porque doença e morte existem como resultados da queda. Jesus pode e tem poder sobre isso. A morte não é maior do que ele. No capítulo 5, nós vemos que João registra a cura de um paralítico no tanque de Betesda. O mesmo ensinamento que Jesus também tem poder sobre as consequências do pecado na vida dos seres humanos. No capítulo 6, 2 milagres em sequência: a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes e Jesus andando sobre as águas, que também nos ensinam que Jesus é o pão da vida e que pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 9, nós vemos a cura de um cego de nascença, dizendo que Jesus é a luz do mundo, trouxe o verdadeiro conhecimento de Deus, que nos dá entendimento e compreensão da realidade. E agora no capítulo 11, nós vemos a ressurreição de Lázaro. Finalmente se apresenta como aquele que é a ressurreição e a vida. É o pão da vida, é a luz do mundo, e no capítulo 11 ele é a ressurreição e a vida. É aquele que traz vitória final sobre os efeitos do pecado, que o maior efeito do pecado é a morte. E Jesus mostrando aqui que ele venceu a morte, e que ele vence a morte, e que a morte não é nosso destino final. Em tudo isso, nós vemos que o objetivo não é o milagre pelo milagre, mas sim mostrar que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. É isso que mostra quando Jesus controla a natureza, quando Jesus multiplica elementos, quando Jesus transforma elementos, quando Jesus dá vida a um corpo que já estava morto havia 4 dias. Tudo isso, nós vemos que a finalidade não é apenas fazer as coisas, mas era apontar para Jesus como Filho de Deus, para que aqueles irmãos, para que aquelas pessoas, e que para nós hoje pudéssemos ler esse Evangelho e crermos no poder de Jesus, que ele é o Filho de Deus, que não há dúvida sobre isso. O objetivo do Evangelho de João está lá no capítulo 20, verso 30.
Os irmãos podem ler, capítulo 20, verso 30 e 31. Fala sobre o objetivo de que tudo isso foi escrito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, essa é a finalidade que nós devemos ter em mente quando nós lemos essa passagem de Lázaro. Para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele tem poder sobre a morte. E ainda que nós possamos morrer fisicamente, a morte não é o nosso destino eterno se nós cremos em Cristo. Que nós saiamos daqui crendo, com a fé mais renovada e mais forte na pessoa de Cristo. Houve outras ressurreições que aconteceram na palavra de Deus, o filho da viúva, a mulher sunamita e outros acontecimentos, mas a ressurreição de Lázaro é um acontecimento especial porque é o último acontecimento, o último milagre que Jesus fez e foi de uma forma mais emblemática, mais profunda. Ele estava ali apenas deixando que essas coisas acontecessem para ele poder se revelar mais às pessoas. É isso que nós vamos ver. A ressurreição de Lázaro representa, então, aqui no Evangelho de João, um ponto máximo do ministério público de Jesus. Aconteceu um pouco antes da crucificação dele. No capítulo 11 de João, então, nós vemos que Jesus é apresentado como aquele que tem poder sobre a morte. Aquele que, quando ninguém mais acreditava que um corpo pudesse voltar à vida, sem uma explicação natural para nós de como isso aconteceu, nós vemos o que Jesus fez. Onde ninguém mais tinha esperança, que nem mesmo Marta tinha esperança naquele momento. Ela falou, Senhor, já são 4 dias. E Jesus estava agindo de forma... Jesus não estava agindo na tentativa. Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. Vamos ver o que dá para fazer com essa situação. Jesus, nós vamos ver, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele tinha um plano para tudo isso, como ele tem para as nossas vidas também. Quem era Lázaro, meus irmãos? Lázaro era alguém que era influente, era alguém que merecesse esse milagre, era alguém importante na sociedade, era alguém de destaque, que iria acrescentar alguma coisa ao ministério de Jesus, se ele fazer isso? Não, meus irmãos. Nada do que Jesus fez acrescentou mais glória a ele do que ele mesmo já tem. Ele apenas estava expressando a sua glória. Lázaro não é aquele Lázaro que aparece na parábola de Lucas 16, do rico e do Lázaro. Esse aqui é um outro Lázaro. Jesus tinha muita amizade com as irmãs, com Marta, Maria e Lázaro. Já tinha se hospedado na casa delas em Betânia. Jesus tinha uma afinidade profunda com esses irmãos, com esses 3 irmãos. Mas a informação mais impressionante que me chamou a atenção estudando esse texto é o que a Bíblia traz sobre Lázaro. Quando Jesus o ressuscitou, não fala nada sobre a pessoa de Lázaro, mas fala que Jesus o amava. No currículo de Lázaro estava escrito, está enfermo aquele a quem amas. A mensagem não exaltava Lázaro, não dizia suas qualidades, sua importância, sua influência, tamanho da sua fé, seu conhecimento, suas posses, nada disso. Apenas disse que ele era objeto do amor de Cristo. Nada mais precioso e importante para nós do que isso, sermos alvos do amor imerecido de Deus. Nada que tem em nós atrai o amor de Deus. Deus nos ama por causa da pessoa de Cristo. E assim era com Lázaro. Essa verdade traz conforto para nós. Jesus o amava. E o fato de Jesus o amar, isso era tudo para Lázaro e é tudo para nós. E traz conforto e segurança para nós. Como que nós podemos ver, então, se o objetivo de tudo isso é trazer glória para Deus? Como que nós podemos ver que esse caso de Lázaro, ele traz glória para Deus? O caso de alguém que ficou enfermo, Jesus se demorou para socorrer, isso traz glória para Deus? Essa pessoa morreu, as pessoas sofreram ali em volta do corpo, isso traz glória para Deus? Será que enfermidade e glória de Deus são compatíveis? É isso que eu queria ver com os irmãos. Eu não estou simplificando as coisas, na minha cabeça, talvez como a dos irmãos, a gente não entende muitas coisas que acontecem. Nós não temos explicações lógicas, a fé não segue um raciocínio lógico, nós não entendemos tudo o que acontece. A nossa fé não explica todos os fatos. Ela crê na soberania de Deus, no poder de Deus, mas tem coisas que nós não compreendemos. Ela foge, ela escapa à nossa mente, escapa à nossa lógica, porque nós vemos muito pouco, muito curto a nossa distância.
e Jesus vê todas as coisas de forma soberana, ampla, e Ele conhece todas as coisas. Então, não tem como explicar detalhadamente ou simplificar. Isso foi uma coisa que causou muita tristeza naquela família, até mesmo em Jesus, diante de ver uma consequência do pecado, que é a morte, uma pessoa que ele tanto amava, o sofrimento das pessoas. Isso trouxe dor no coração das pessoas e causou essa emoção em Jesus Cristo, nesse lado 100% humano que nós vamos ver que ele expressou aqui. Muitas vezes é que nós vemos que nós oscilamos nisso. Nós não entendemos. Ora nós cremos, ora nós queremos entender os fatos, ora nós queremos ligar todas as coisas para encontrar no raciocínio por que está acontecendo, por que tinha que ser assim, e não há como explicar. Muitas vezes nós não temos explicação, e é por isso que nós precisamos ter fé na pessoa de Cristo. A fé não é a explicação de todas as coisas. A fé é uma crença na bondade e na soberania de Deus, mesmo quando nós não compreendemos, porque a nossa mente não entende totalmente a mente de Deus. Romanos fala isso. Quem pode compreender a mente do Senhor? A mente do Senhor é insondável no sentido de tão profunda. Isaías 55:8 fala que os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos. Então não há como explicar por que tinha que ser assim. Mas Deus sabe por que tinha que ser assim. E Deus sabe o porquê Ele faz coisas nas nossas vidas. Então eu queria dividir esse texto em algumas partes para nós entendermos algumas lições preciosas que esse texto pode nos edificar nesta manhã. Primeira coisa é essa aparente inconformidade entre enfermidade e glória de Deus. Por que a enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus? O evangelho que é pregado hoje, meus irmãos, é um evangelho de que Deus só tem glória quando as pessoas são curadas, quando as pessoas progridem, quando as pessoas avançam naquilo que elas querem. Mas nós vemos na história da Bíblia muitos servos de Deus, aliás, quase todos, sofrendo e trazendo glória para Deus. E hoje nós estamos muito ligados ao nosso bem-estar. Às vezes nós procuramos mais o nosso bem-estar do que a Deus. Isso para mim foi uma bomba na minha cabeça, ler isso e falar, como que isso pode trazer glória para Deus? Nós vamos ver então que o plano de Deus era isso. E ele foi realizado. Dos versos 1 a 16, nós lemos aqui que Lázaro, irmão de Marta e Maria, eles viviam em uma casa na pequena vila chamada Betânia, que ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus e os 12 discípulos se hospedavam na casa deles às vezes. Jesus tinha um relacionamento bom com eles, bem profundo. Esta Maria aqui é a mesma que ungiu os pés de Jesus, lá no capítulo 12, na sequência. Certa ocasião, então, Jesus e seus discípulos estavam hospedados do lado leste do Rio Jordão, que eles estavam mais seguros ali na região da Pérea, que Jesus estava sofrendo perseguição e com medo de... As pessoas estavam querendo matá-lo por ele ter se revelar como Deus. Então ele foi junto com os discípulos para o outro lado do Jordão, para a região da Pérea. E enquanto Jesus e seus discípulos estavam por lá, aconteceu o que nós vemos no verso 3, que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram uma mensagem, que naquela época era por mensageiro. Demorava para você mandar a mensagem chegar até lá, a pessoa retornar. E a mensagem era curta e objetiva, dizia: diga para Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E nós vemos no texto que ao receber a notícia, depois de um dia que essa notícia demorou para chegar até Jesus, Jesus recebeu essa notícia de forma natural. Ele não falou, como assim Lázaro morreu? E Jesus então soberanamente diz, não fazendo pouco caso da notícia.
Jesus não estava querendo simplificar o que tinha acontecido, menosprezar, negligenciar a dor ou o fato da morte ser uma coisa muito terrível para nós. Mas Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E depois diz o texto no verso 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, verso 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, o que Jesus fez? Verso 6, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Meus irmãos, quando nós sabemos de alguma coisa, nós corremos para lá, desesperados para atender, porque nós queremos saber o que fazer, saber como ajudar. E diz o texto que Jesus ainda se demorou 2 dias. Será que Jesus fez pouco caso do que tinha acontecido? Será que Jesus tinha que ficar pensando, o que eu vou fazer diante disso? Ele não se demorou 5 minutos, 10 minutos, ele demorou 2 dias. Uma demora que para nós foi demora, mas no tempo de Deus isso não foi demora. Será que Jesus achava que Lázaro estava apenas com uma enfermidade leve, um mal-estar, uma gripe, alguma coisa? Ele falou, não preciso ir agora. Será que ele não sabia do que estava acontecendo? Será que ele foi uma negligência? É até pecaminoso nós conjecturarmos isso, claro que não. Jesus sabia o que estava acontecendo, ele sabia que a enfermidade de Lázaro, ele sabia de tudo. E por que ele se demorou, meus irmãos? Para ver o povo sofrer, para ficar testando no sentido, vamos ver até onde esse povo confia em mim, brincando com os sentimentos. Jesus não faz isso com ninguém, meus irmãos. Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, mas ele sabia tudo que iria acontecer. Jesus, ao receber essa notícia, estava na Pérea, a uns 40 quilômetros de distância. Jesus sabia, se eu demorar, eu ainda vou ter uns 40 quilômetros para andar. Tudo isso estava dentro do plano dele. Tudo isso estava dentro do plano dele. Mas as pessoas, Marta e Maria e os discípulos, não estavam compreendendo isso. Como nós não compreendemos também muitas coisas que acontecem, que a nossa fé ainda não está tão madura, tão profunda como deveria. Jesus, recebendo essa notícia, então esperou. Demorava 1 dia de viagem até Betânia, de Betânia até Pérea, onde ele estava. O conteúdo da mensagem, meus irmãos, até porque devia ser alguma coisa escrita ou oral, foi curto. O Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Não falou, Senhor, lembra de Lázaro? Lembra do Lázaro, irmã de Maria? Lembra? Não. Só falou, está enfermo aquele quem amas. Jesus já sabia quem era. A notícia mais impressionante disso é esse fato dessa pessoalidade, desse relacionamento que Jesus tinha com seus discípulos e com as pessoas. Jesus conhecia as pessoas, Jesus amava as pessoas, ele se relacionava com as pessoas, ele amava as pessoas. E não era algo distante. Senhor, lembra aquele homem chamado Lázaro que uma vez? Não, Senhor, aquela pessoa que o Senhor ama, que o Senhor já teve na casa dele. Jesus é aquele pastor, aquele mestre que relaciona com suas ovelhas, com as pessoas, que conhece o nosso íntimo, que se doa, que demonstra amor por nós. Não é algo distante, algo frio, algo insensível, como sendo mais uma pessoa, mais um membro, mais um número, mais um CPF, se diria hoje. E Jesus ainda disse, essa enfermidade não é para a morte. Talvez ele tivesse pensado, acho que Jesus não está sabendo da gravidade, porque provavelmente Lázaro, o texto não diz, mas provavelmente ele poderia ter tido outras enfermidades, como outras pessoas normais poderiam ter tido, coisas, mas dessa vez era algo urgente. Essa mensagem tem um caráter urgente. Ele está falando, Senhor, ele está enfermo com caráter de estar com risco de morte. Será que enfermidade e glória de Deus são compatíveis? Na nossa cabeça, muitas vezes não. Nós temos muita dificuldade, digo por mim, às vezes de nós vermos que da onde Deus pode tirar a glória de uma enfermidade, de uma perda, de um problema. Porque nós somos levados, e o pecado faz isso em nós, e as tentações fazem em nós, e muitas vezes um falso evangelho que é pregado que está dizendo que crente não sofre, crente não perde, crente não... Quando Jesus deixou bem claro em João 16, 33, nesse mesmo evangelho, que no mundo tereis aflições.
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca pregou um evangelho barato de que não vai acontecer nada de ruim, mas ele prometeu estar conosco. Isso ele tem cumprido fielmente tudo o que disse. Então, meus irmãos, enfermidade e glória de Deus são compatíveis, segundo a palavra de Deus, sim. Jó não era um homem reto, íntegro e justo? Nós conhecemos a história de Jó. Conhecemos a história dos servos de Deus ao longo da Bíblia, como sofreram, como tiveram problemas. E Deus nem sempre livrou a todos. Nós nos lembramos do caso de Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo tinha aquele espinho na carne, aquele problema sério de saúde, que Paulo orou 3 vezes para Deus livrá-lo. E Deus falou assim, não vou livrá-lo, porque o meu poder vai ser suficiente na sua vida. É melhor do que livrá-lo, é o meu poder ser suficiente na sua fraqueza. Na nossa cabeça era muito melhor Deus livrar a enfermidade de Paulo. Mas Deus nos dá graça para suportarmos as adversidades que nos aparecem. Então não é incompatível a enfermidade com a glória de Deus. Na cabeça de muitos de nós talvez pode ser difícil, mas a Bíblia sempre ensinou isso. Jesus também, claro que a glória de Jesus também vem com a cura. Jesus curou muitas pessoas, curou o cego de nascença, curou o paralítico. Mas isso é mais fácil de nós entendermos. A glória de Jesus com a cura. Mas a glória de Jesus com a enfermidade nós temos mais dificuldades. Aquela enfermidade tinha uma sublime finalidade que ninguém estava entendendo. Eu também não estaria no lugar e até hoje tenho dificuldades, tenho lutas, incredulidades e acredito como os irmãos também. O ensinamento aqui é que Deus demonstra sua glória muitas vezes mediante o sofrimento do seu povo. Ao contrário de que muitas mentiras ditas em igrejas, dizendo que não, que crente não sofre, crente não perde, que filho de Deus não pode ter problema nenhum. Um escritor, só para nós nos apoiarmos num escritor de muitos anos, J.C. Ryle diz assim, a enfermidade tende a afastar nossas afeições das coisas deste mundo e dirigi-las às coisas do alto. Ela nos impulsiona a ler a Bíblia e nos ensina a orar melhor, ajudando-nos a testar a fé e a paciência e mostrando-nos o genuíno valor de nossa esperança em Cristo. A doença nos recorda que não viveremos para sempre neste mundo. Molda e treina nosso coração para nossa grande transformação. Portanto, sejamos pacientes e satisfeitos quando ficarmos abatidos por causa de enfermidades. Creiamos que o Senhor Jesus nos ama tanto na saúde quanto na doença. J.C. Ryle. Isso aqui nós temos que ler isso aqui e orar, porque é difícil nós engolirmos essa verdade muitas vezes. Eu tenho dificuldade. Falo, Senhor, eu creio nisso, mas ajuda na minha incredulidade ainda de realmente crer com mais profundidade, Senhor. De ver acima da enfermidade, de vê-lo acima do meu bem-estar, só pela graça de Deus operando em nós. Cristo pode mostrar a sua glória curando e pode mostrar a sua glória permitindo a enfermidade, meus irmãos. É isso que o texto aqui nos ensina. Porque o Consolador vem para nos consolar, para nos guiar, para manter de alguma forma sobrenatural a nossa fé, a nossa esperança em meio a tanta dor e sofrimento que nós temos, que nós passamos, que nós vemos pessoas passando. Mas nós temos que confiar no ministério do Espírito Santo. Não tem outra alternativa para nós. Se nós não colocarmos a nossa mente, amarrarmos a nossa mente nessas verdades, falar, Senhor, de alguma forma que talvez eu não entenda, o Senhor consola, o Senhor é glorificado, o Senhor está acima de tudo isso, o Senhor não está brincando com ninguém. E aqui nós vemos como a fé de Maria e de Marta foi crescendo. E quando a fé delas foi crescendo, a glória de Deus foi sendo já manifestada. De ver diante dessa situação, a fé delas, ao invés de diminuir, ia aumentando na pessoa de Cristo, nas palavras de Deus. E foi trazendo vida até que Jesus então se revelou de forma melhor. No Salmo 119, verso 71, o salmista diz assim, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Talvez ele tenha falado isso depois que ele passou pela aflição, talvez no momento seria difícil, mas ele registrou. Senhor, aquela aflição, nós não sabemos qual exatamente é, mas de perseguição, de lutas, foi bom porque através dela o Senhor me ensinou a confiar mais no Senhor, o Senhor me ensinou mais a esperar no Senhor. Augusto Nicodemos, ele lança algumas perguntas aqui desafiadoras para nós com relação a esse texto. E com relação ao caso de enfermidades, ele diz assim,
nós devíamos nos perguntar sempre: de que maneira Deus será glorificado em meu sofrimento, em minha dor, aflição, nas circunstâncias difíceis que estou passando? De que maneira a glória de Deus será revelada em minha vida? De que maneira eu posso ser um instrumento para mostrar quem é Deus em meio a toda essa aflição? Se fizéssemos isso, em vez de ficar lamentando e reclamando de tudo, teríamos outra perspectiva da vida e passaríamos melhor por essas situações de crise e de doença, às quais todos nós estamos sujeitos, inclusive aqueles a quem Jesus ama. Esse é o desafio que Nicodemos lança para nós. Nós perguntarmos: Senhor, como que o Senhor pode ser glorificado nessa situação que eu estou vivendo? Como que eu posso glorificar o Senhor com um comportamento, com uma paciência, com uma esperança no Senhor? Como que o seu nome pode ser glorificado quando as pessoas olham para mim, vê eu passando por essa dificuldade, essa enfermidade, e conseguem ver por que ele age assim? E aí Cristo é glorificado em nós. Não nós nos glorificamos na situação, mas Cristo é glorificado. Ele é a esperança nossa. São perguntas difíceis, meus irmãos. Difíceis até para quem ainda não está passando por um problema, é difícil só de imaginarmos, nós fazemos essa pergunta. Mas nós cremos que a misericórdia de Deus nos alcançará no momento certo e nos capacitará a fazermos essas perguntas. E nós queremos, porque a glória de Deus, nós aprendemos aqui, ela é mais importante do que o nosso bem-estar, a nossa saúde, os nossos bens e até a nossa vida. A glória de Deus é o alvo da palavra de Deus, é trazer glória para Deus. E Deus usa tudo para que a glória de Cristo seja manifestada. Todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Enfermidade e glória de Deus são compatíveis segundo a palavra de Deus. Deus também permite isso acontecer na nossa vida. O segundo é em relação ao tempo. O tempo de Deus versus o nosso tempo. Nós temos um tempo que nós entendemos que seja apropriado para as coisas acontecerem. Uma cura, um acontecimento, alguma coisa, nós planejamos alguma coisa, nós precisamos de algo e nós temos um tempo. Eu queria que isso acontecesse rápido, até final do ano, até daqui a pouco, seja qual for a situação. Porém, Jesus, em vez de se apressar a viajar para Betânia, estava a 40 quilômetros, ele ainda demorou mais 2 dias. Jesus, repito, meus irmãos, não estava fazendo pouco caso e não estava fugindo por não saber o que fazer na situação. Jesus sabia o que fazer. E para que a glória de Deus fosse manifestada de forma mais evidente e sem dúvidas, ele demorou 2 dias. Mas ninguém estava entendendo na hora. Se eu estivesse ali, aumentaria a lista dos que não estivessem entendendo. Jesus estava soberanamente no controle dessa enfermidade, como está de tudo mais. Porque Jesus mesmo disse, quando ele foi avisado, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus não tinha uma respostinha pronta, era isso mesmo que era para acontecer. E ele sabia que isso ia acontecer. E ele sabia que a finalidade disso era a glória de Deus. Nós não entendemos todo o agir de Deus, por isso que nós precisamos de fé. Por isso que nós precisamos, eu não entendo tudo que Deus faz, mas tudo que Deus quer que eu entenda, Ele vai me capacitar a entender. E o que eu não compreender, em tudo isso, a fé vem para dar suporte e dar aquela esperança de que mesmo não entendendo, nós lemos o livro de Jó hoje, sabendo do começo, do meio e do fim. Jó não sabia da onde tudo aquilo ia chegar. Mas Deus, de alguma forma, deu graça para ele, e ele foi levando e foi caminhando ele, até que ele chegou no final do capítulo do livro de Jó, e falando: Senhor, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Jó não sabia que ele ia, no final da vida, ele ia ter essa condição. Então, que nós não possamos antecipar. Como que eu vou estar daqui 1 ano? Como que vai acontecer? Porque John Piper mesmo tem um artigo que, desde a primeira vez que eu li, mexe muito comigo, me desafia demais, mostra a minha incredulidade, e que ele diz que as misericórdias de hoje são para os problemas de hoje. Nós não podemos antecipar problemas, porque Deus deu a misericórdia de hoje para nós suportarmos o problema de hoje. Nós não temos capacidade de ficar prevendo problemas, suportando problemas que eu possa imaginar. E muitas vezes, eu já li numa estatística, que a maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje, de ansiedade e tudo, é por imaginar coisas que talvez nunca vão acontecer. Então que nós possamos, eu olho para esse texto e falo: Senhor, eu não tenho condição de suportar se acontecesse comigo. É claro que eu não tenho.
Mas é aí que entra, Senhor, eu sei que se acontecer, o Senhor vai me dar graça de alguma forma para eu suportar isso e eu enfrentar isso. Nós vemos isso em exemplos de irmãos aqui na igreja, talvez na nossa própria família, amigos. Como que Deus nos assiste de forma especial na hora que nós mais precisamos. E é por isso que nós precisamos continuar crendo, não em nossa capacidade. Será que eu vou suportar? Não, eu não vou suportar. E eu creio que os irmãos também sabem que não vão suportar. Mas é aí que vem o Espírito Santo Consolador, que nos dá graça para enfrentarmos os problemas que vão surgir na nossa vida com a permissão de Deus. Esses dias me disseram, eu estava no sepultamento, me disseram assim, é só tua fé mesmo para explicar isso. Eu falei assim, não, a minha fé não explica isso. Não sei por que tinha que acontecer dessa forma, eu não sei. Eu não tenho uma receita, aconteceu isso, o que aconteceu? Eu não sei. Mas eu tenho que crer no Deus que eu creio. Falei assim, se aconteceu, até mesmo com, é temeroso até falar, eu tenho que crer. Não é que eu creio, mas eu tenho que continuar crendo, eu tenho que crer mais que Deus está no controle disso. É difícil, meus irmãos. A fé não explica todos os fatos, mas é a certeza de que tudo o que acontece está dentro da vontade do Senhor. Então, sem entender muitas coisas que nós certamente não entendemos, nós precisamos crer. E aqui nós não entendemos por que Deus se demorou 2 dias. Por que Jesus se demorou 2 dias? Se mandaram um recado de algo tão grave, por que ele se demorou? Jesus não estava pensando no que ele tinha que fazer. Ele falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Mas Lázaro morreu. Será que Jesus estava enganado? Jesus falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. Como que Jesus fala que não é para a morte, sendo que no mesmo dia, segundo nós interpretamos aqui, no mesmo dia do aviso, Lázaro tinha morrido. Será que Jesus estava enganado? Claro que não. Em seguida, meus irmãos, e outra coisa que nós não entendemos é o tempo de Deus e a forma de Deus expressar o seu amor. Porque no verso 5 diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E depois no verso 6 fala que Jesus se demorou para atendê-los. 2 dias. Depois Jesus disse aos seus discípulos, vamos para lá, outra vez para a Judéia. Meus irmãos, o que estava na mente das pessoas era a morte de Lázaro. O que estava na mente de Jesus era a glória de Deus. Perspectivas diferentes do mesmo problema. As pessoas queriam resolver o problema imediato e Jesus estava trabalhando no coração do povo algo mais profundo, que era a glória de Deus. A resposta de Jesus, então, evidencia a finalidade do Evangelho, que nós já vimos, que é mostrar a divindade e o poder de Cristo sobre todas as coisas e, por último, no milagre dele, sobre a morte, que é o nosso pior inimigo. A glória deles, então, seria melhor revelada ressuscitando do que curando. É assim que Jesus escolheu fazer. O mensageiro tinha levado 1 dia para chegar até Jesus. Depois teve 2 dias de espera e, no final, mais 1 dia de viagem para Jesus chegar até onde tinha acontecido os fatos. Então, já tinham passado 4 dias desde o aviso. Muitas vezes, em nossas angústias, em nossos medos, em nossos problemas, em nossas aflições, nós queremos socorro imediato. Senhor, me livra desse problema agora. Senhor, eu não estou suportando, eu quero resolver isso agora, nós ficamos angustiados. E Jesus, às vezes, deixa soberanamente a situação caminhar mais para trabalhar de alguma forma que só Ele, às vezes, entende, só Ele, mesmo nós não entendendo no começo, Ele vai trabalhando isso em nós, o nosso caráter, a nossa fé, vai nos transformando para que nós aprendamos a confiar mais nele. E Jesus, então, como disse para Paulo, ele diz para nós, a minha graça te basta. Quando nós estivermos orando, meus irmãos, em aflição, quando nós estivermos angustiados, chorando, nós podemos orar, Senhor, eu queria que o Senhor resolvesse isso. Eu não estou suportando, nós temos essa liberdade, não é pecado. Mas se as coisas não acontecerem, que nós possamos crer, a graça de Deus vai ser suficiente na minha vida para eu suportar isso. De alguma forma. Que o salmista diz lá no Salmo 119, fala assim, que o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O maior consolo que nós temos é nas promessas de Deus. Não é alguém vir contar uma tragédia maior para você ser consolado, não é para alguém querer fazer alguma coisa para distrair a sua mente, é a palavra de Deus. Se nós não amarrarmos a nossa mente nas promessas de Cristo, não há consolo verdadeiro para nós.
nós estaremos fugindo, e uma hora nós estaremos diante do problema e não iremos suportar com graça. Mas se nós possamos, então, Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou suportando essa dor, essa perda, essa enfermidade, eu não estou entendendo, mas me ajuda, Senhor, a entender e a crer que a Tua graça vai ser suficiente na minha vida, para que eu não blasfeme contra o Senhor, para que eu não me afaste do Senhor. E isso, meus irmãos, é só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Jesus, então, disse que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele está falando assim, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. No verso 7, Jesus fala que vai outra vez para lá. Os discípulos não entendem, porque ele tinha vindo de lá com ameaça de morte. Ele tinha ido para o outro lado do Jordão, porque ele tinha recebido ameaça de morte. Agora chega um aviso para ele voltar. Jesus, depois de 2 dias, fala assim, vamos voltar. Os discípulos falam, Senhor, eu não estou entendendo nada. Estavam querendo matá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Que história é essa? Você vê como que as pessoas próximas não entendiam, e não, às vezes, nem confiavam plenamente, como nós não confiamos também plenamente no que Jesus disse, no que Jesus faz. Então diz o verso 7, vamos para lá outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, verso 8, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Aí Jesus disse, são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropece, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite tropece, porque não há luz. Nós sabemos que, como os judeus oscilavam um pouco o dia, mas nós sabemos que nós temos 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão no dia. E Jesus estava dizendo que aquela era a hora, que a hora dele ainda não tinha chegado, a hora da escuridão ainda não tinha chegado. Enquanto ele era a luz do mundo, ele iria fazer a vontade do Pai, iria trabalhar, porque enquanto não fosse a hora certa, não iria acontecer nada com ele. Ninguém tirou, ninguém matou Jesus, ele se entregou voluntariamente. Jesus está falando assim, não é a hora ainda, não vai acontecer nada, eu preciso voltar para lá e eu vou voltar para lá. No verso 11 diz que Jesus depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E os discípulos não entenderam, falaram, se ele está dormindo, a hora que ele acordar, ele acho que vai estar bom. É porque a palavra adormecer, no Novo Testamento, ela traz um sentido de se referir à morte do cristão. Como um sono que dorme e depois acorda em outro lugar. Em 1 Coríntios, Paulo fala isso, são muitos os que dormem. A morte do cristão não é o fim. Mas os discípulos não estavam entendendo. Então aqui no verso 14, ele estava falando assim, como assim, se Lázaro adormeceu, então ele não morreu. Aí Jesus fala aqui no verso 14. Então Jesus disse claramente, ou seja, eles não estavam entendendo, então Jesus foi claro, Lázaro morreu. Verso 14. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, aquele mesmo Tomé que depois falou que precisava colocar a mão em Jesus nas cicatrizes para crer, ele falou assim, então nós vamos para lá para morrer com o Senhor. Ele teve uma disposição de ir com Jesus, mas foi, Senhor, acho que Jesus não está sabendo o que está fazendo, nós vamos para lá, nós vamos morrer todo mundo, mas nós vamos. Se Jesus falou que ia para lá para ressuscitar Lázaro, como que Tomé tinha achado que Jesus ia morrer a caminho? Ou seja, ele não ia cumprir a promessa que ele tinha falado? Você viu como que nós oscilamos? Jesus tinha falado, eu vou para lá, aí Tomé fala, não, nós vamos morrer com o Senhor. Era uma disposição, iniciativa boa, mas de uma incredulidade ainda, porque ele falou assim, não tem como nós chegarmos lá diante de tanta ameaça que nós estamos sofrendo. Então, Jesus fala, no verso, Tomé tem essa dúvida, depois já chega já no verso 17, que Jesus realmente foi, já pula já para o verso 17, não fala se houve perseguição, se houve ataque, simplesmente fala que chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Sepultado havia 4 dias. E no verso 18 diz, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo consolar as irmãs ali, Marta e Maria, que sabiam do que tinha acontecido. Marta, quando soube que Jesus vinha ao seu encontro, Jesus estava chegando, verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 2 irmãs de
temperamentos completamente diferentes. Jesus não repreendeu uma por ter ido correndo e nem a outra por ter ficado. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse, teu irmão vai ressurgir. E no 24 ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele irá ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa parte do 17 ao 34 é a parte mais, digamos assim, mais teológica dessa passagem. É onde Jesus realmente se revela mais profundamente, porque é a hora que ele chega no local onde Lázaro havia sido sepultado, é onde ele encontra com as pessoas. Até então ele estava com seus discípulos. Quando ele chega, ele se depara com as irmãs de Lázaro e com a situação que estava tendo ali do morto. É a parte mais teológica, é onde Jesus realmente se encontra. A fala de Maria aqui, meus irmãos, quando Marta diz primeiro, Maria também vai repetir isso depois, mas no 21 que Marta diz, Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, não significa que ela esteja reclamando da demora de Jesus. Ela não estaria dando uma bronca, entre aspas, em Jesus. Não é essa a interpretação que eu cheguei, estudando outros irmãos também. A fé dela não era tão madura ainda, a ponto de mesmo saber que Jesus poderia ter o curado à distância. E ela ainda falou, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para curar eles. Se o Senhor estivesse aqui, eu sei que o Senhor tem. Talvez seria nesse tom que ela teria falado. Ela não estaria repreendendo Jesus. Mas depois, em seguida, ela fala, mas eu também sei, mesmo agora, mesmo diante dessa situação agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Ou seja, eu até acredito, então, se o Senhor pedir para Ele ressuscitar, eu acredito, porque tudo quanto pedires, eu sei que o Pai te concederá. Ela demonstra, então, uma certa incredulidade e uma certa fé mais madura depois. E assim com a nossa vida também. Tem hora que nós cremos mais, tem hora que nós falamos, se Jesus soubesse do que eu estou passando. Quem já não pensou isso? Se Jesus soubesse o que eu estou passando. Se Jesus... A gente sempre pensa, se Jesus soubesse, como se ele não soubesse. Como se ele tivesse, talvez assim, se Jesus estivesse presente, sabendo dos fatos. Mas ele está, meus irmãos. É interessante que nos 4 evangelhos, ninguém morre na presença de Jesus física ali. E Nicodemos mesmo atribui isso, dizendo que a morte nunca se manifestou na presença física de Jesus, porque ele é autor da vida. Sempre as pessoas morriam quando eles estavam longe. Então, mesmo no verso 22 agora, ela demonstra uma fé. Aí Jesus declara no verso 23, o teu irmão vai ressurgir. E ela demonstra uma fé que os judeus tinham, que na ressurreição do último dia, na ressurreição final, eles criam que no último dia haveria uma ressurreição. Mas Jesus diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele vai ressurgir no último dia. Aí Jesus chega no ponto principal, onde ele se revela realmente como Deus. Ele falou assim, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí Jesus faz uma pergunta, meus irmãos. Crês isto? Ele fala, ele não repreendeu Marta, porque ele falou, Marta, até agora você não entendeu. E Jesus não repreendeu. Jesus tinha uma didática, uma paciência, um amor de lidar com as pessoas, que diante dessa pergunta de Marta, falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu sei que ele teria acontecido, mas eu também sei que o Senhor pode. Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo está centralizado em mim, porque eu sou o Deus encarnado. Eu sou o Filho de Deus, eu que tenho poder sobre a morte. Eu tenho o poder sobre a morte agora, sobre a morte futura. Eu ressuscito agora e vou ressuscitar no último dia, a todos aqueles que o Pai me deu. A morte não é o final para o cristão. Aliás, meus irmãos, todos iremos ressuscitar. Todos viveremos eternamente. John Piper tem um artigo dele que ele conta que... Ele começa falando assim, acho que ele tem 5 filhos. E ele fala assim, cada filho meu que nasce, ele dizendo, eu penso assim, é alguém que vai viver eternamente. É alguém que vai ressuscitar. E por isso a importância de nós cultivarmos
uma vida com Deus, seja na evangelização dos nossos filhos, seja com a nossa própria vida. Porque uns vão viver eternamente na presença do Senhor, desfrutando do amor dele. Outros não. Mas a morte para o cristão não é o fim, não é uma tragédia. Não é o fim de uma esperança. A morte para nós cristãos é, na linguagem bíblica, eu sei que é difícil para nós entender, mas é o começo de uma vida melhor com Deus, de uma vida incomparavelmente melhor. Por isso que Jesus venceu a morte, e hoje nós podemos entender que a morte não é o fim trágico, não é perda, nós não estamos sendo derrotados. Ainda que fisicamente nosso corpo seja derrotado, a nossa alma está sempre com Cristo e nós seremos ressuscitados em glória, porque Jesus venceu isso. Então, essa ressurreição é a afirmação mais sublime. Jesus fala para Marta, você crê nisso? Jesus não está perguntando, você acha bonito isso? Você concorda com isso? O que você acha sobre isso? Jesus está falando, você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê? A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos hoje é, eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida? Eu creio que quem crer nele, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente com ele? Porque se nós cremos nisso, meus irmãos, nós podemos chorar, nós sofremos, mas lá no fundo tem uma esperança que ninguém entende, que ninguém rouba de nós, porque nós cremos que nós iremos ressuscitar com ele em glória. E essa fé nele, que ele é a ressurreição e a vida, essa fé nele nos dá a esperança de vivermos aqui no mundo e vai nos roubando o medo da morte, o medo do sofrimento, o medo de achar que nós estamos perdendo e acabando. Essa é a sensação que ronda o meu coração, que eu preciso crer mais nele, para que eu vá perdendo o medo, achar que quanto mais eu me aproximo da morte ou de uma doença, eu estou sendo derrotado. Porque eu tenho que crer que o Senhor está acima de tudo e que Deus de alguma forma é glorificado nisso e nos capacita a passar por essas coisas. O irmão do passado, João Ávila, ele diz assim, é difícil até de repetir a frase dele, mas faço questão de pôr entre aspas, porque eu não tenho essa fé que ele tinha ainda. Ele diz assim, Senhor, eu oro para que eu aproveite todo o sofrimento que o Senhor envia, dos quais o mundo só pensa em fugir. As pessoas tentam fugir de tudo quanto é problemas e sofrimento. Senhor, eu quero aproveitar essa hora que o Senhor me dá para entender melhor o sentido da vida, o significado da vida. Essa é a oração que ele fazia. Aí Jesus pergunta então para ela, e aqui nós vemos a importância da fé pessoal e não apenas um conhecimento intelectual. Jesus fala assim, você crê nisso, ou seja, não é se você sabe isso, repete para mim, você entendeu? Não, você crê nisso. Vai lá no coração, vai lá no profundo do nosso ser. Você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Jesus está falando, porque se você crê, o nosso comportamento vai mudar. Mesmo em meio à dor, Jesus aqui chorou de ver aquela situação diante do efeito do pecado e ele se comoveu de ver o sofrimento do povo, revelando ali profundamente o lado humano dele e o lado divino dele. Aquele mesmo Jesus que chorou, depois diz, eu sou a ressurreição e a vida. Como que nós... Meus irmãos, existe forma mais clara de nós entendermos a humanidade e a divindade aqui de Jesus nesse texto? Aquele Jesus que chorou pela morte de Lázaro, que falou que amava eles, em seguida fala assim, eu sou a ressurreição. Ora, por que então ele chorou? Porque nós vemos a perfeita união da humanidade e da divindade de Cristo, para que nós tenhamos vida e esperança nele. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus impessoal às nossas dores, ele não está longe de nós. Isso traz conforto no nosso coração, em meio à nossa incredulidade, nós podemos descansar nisso, que ele nos entende, que ele nos ama, que ele está acima de todas as coisas. Nós precisamos crer nisso. Não é para concordarmos apenas, não é para acharmos bonito, é para crermos. Jesus chorou no verso 35 ali, meus irmãos. Depois Maria, um pouco antes, Maria também chega diante de Jesus. Quando Marta retorna, e fala assim, o mestre está te chamando. Maria vai e fala o quê? A mesma coisa que a irmã dela tinha falado. Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, eu sei que ele não teria morrido. Talvez essa teria a frase dela na conversa ali do dia a dia. E Jesus não repreende Maria. Falou assim, eu já escutei essa frase antes, vai repetir? Jesus não fala isso. Jesus fala o seguinte, no verso 33, depois que Maria fala isso, Jesus fala assim, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se e perguntou, onde sepultaste?
Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Então diz que Jesus chorou. Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia. Acho que nós aprendemos isso até na escolinha dominical. Qual é o menor versículo? As crianças já sabem, Jesus chorou. Mas o que isso significa? Jesus, o autor da vida, estava presenciando um efeito maior do pecado, que é a morte. Ele estava vendo assim, ó, eu vou libertar, um dia vai haver uma libertação total da morte. E também do lado humano dele, de ver o sofrimento ali das pessoas. E dele mesmo como homem, porque ele amava Lázaro. É o versículo menor, mas mais carregado de amor, compaixão e humanidade de Jesus. Então lhe disseram os judeus, vede quanto amava. Olha só como isso ficou claro. Olha, veja como ele amava. Meus irmãos, não é pecado nós chorarmos. Pessoas que falecem, que morrem, que estão doentes. A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram. Ninguém pode se revestir de uma capa de espiritualidade e achar que essas coisas não nos afetam. Mas aquele desespero não abate o cristão. Porque lá no fundo nós cremos que haverá uma ressurreição para a vida eterna com Cristo. E de que a morte não é o nosso inimigo. E Jesus já derrotou a morte e ela não é o nosso inimigo final. Porque em Cristo Jesus nós também venceremos a morte. Nós ressuscitaremos com Ele em glória. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Os discípulos falaram, veja quanto o amava. Então, mas outros objetaram, falaram assim, não podia ele abrir os olhos do cego, fazer com que não morresse? Aquele Jesus que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Incredulidade. Uns ficaram impactados, outros começaram a falar assim, mas se ele podia abrir, por que agora ele não pôde evitar a morte? Será que a morte é mais forte do que ele? Jesus, agitando-se novamente, verso 38, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Era tipo que uma gruta eles enterravam, eles enfaixavam o morto de cima a embaixo, com ataduras, ficava bem reto, e colocavam ele numa gruta em pé, para ficar bem protegido, bem distante, até que ficasse decompondo ali por 1 ano mais ou menos. Depois eles guardavam os ossos em alguns ossuários lá que tinham. Era tipo de um cemitério particular, isso aqui que eles tinham colocado Lázaro. E tinha uma pedra na entrada. E Jesus falou assim, tinha posto uma pedra na gruta. Então no verso 39, Jesus ordenou, tirai a pedra. Por que Jesus não tirou? Se ele tem poder para ressuscitar, por que ele não tirou a pedra? Aqui nós aprendemos que tem coisas que nós devemos dar aquele passo de fé. Jesus deu a palavra, creia nas promessas dele. Jesus falou assim, tira a pedra. Ah, Senhor, não consigo. Ah, Senhor, para que isso? Tire a pedra. O que Marta falou? Marta há pouco tinha acabado de falar, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. O que Marta agora fala? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, por que eu vou tirar a pedra? Veja, meus irmãos, como a nossa fé, ela é inconstante. Se Jesus falou que iria lá, que ressuscitaria o irmão dela, Jesus chega diante da gruta e fala assim, tira a pedra. Fala assim, eu não vou tirar, está um mau cheiro. Não vou fazer isso, eu não quero mais ver isso, não quero relembrar disso, não adianta fazer isso. É mais ou menos isso que Marta estava falando. O que Jesus fez? Repreendeu, foi áspero, foi grosso com Marta? Não, verso 40 diz, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, esse texto mostra que Jesus lá na Pérea, muito antes, já tinha orado, já sabia que ia acontecer. Ele apenas estava agradecendo ao Pai publicamente, para que todos vissem que ele tinha sido enviado por Deus. Jesus não está falando, Senhor, faz com que Lázaro ressuscite agora. Ele está agradecendo algo que ele já sabia que iria acontecer, para que todos vissem. Verso 42 disse, assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esse era o objetivo do Evangelho de João, para que todo mundo pudesse crer, realmente ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então diz o verso 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto, para que clamar em alta voz? Por que Jesus assim só não olhou e Lázaro ressuscitou? Ou não falou baixinho, ou não foi lá? Por que falar alto diante de um morto? Novamente, para que todos ali pudessem entender que o morto estava obedecendo ao comando do mestre. Que aquela pessoa que estava morta ali,
realmente teve vida por causa do poder das palavras de Jesus, do poder de Jesus ao falar, para que não tivesse nem dúvida. Falar, realmente, foi porque ele falou que isso aconteceu. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, tenta imaginar Marta, que acabou de falar, Senhor, já cheira mal, 4 dias. Tiraram a pedra, aí Jesus para diante lá do morto e fala, Lázaro, chamou-lo pelo nome. Vem para fora. Não foi uma tentativa, opera lá que não deu certo. Vamos de novo, mais forte. Foi uma vez. Foi como no poder da palavra de Jesus, lá em Gênesis, a gente lê, haja luz, diz o texto aqui, houve luz. Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro veio. Porque quando Jesus fala, meus irmãos, acontece. Ele não foi lá tentar, ele falou, gente, deixa eu ver o que eu posso fazer por vocês. Ele sabia que ia acontecer, só ele tem poder para fazer isso. E aí, no verso 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados em ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou, desatai, tire tudo isso dele e deixa ele ir. Sem sensacionalismo, sem ficar querendo fazer pergunta para Lázaro, o que aconteceu, como foi? Deixa ele ir. O milagre, a glória de Deus já foi vista. Não quero multidão perguntando, fazendo, que nem repórter vai hoje, faz pergunta, o que aconteceu? E sensacionalismo. Deixa ele ir. O milagre, a finalidade foi essa, ele ressuscitou. Vai ter a vida dele. Vai morrer de novo? Vai. O único que ressuscitou uma vez e não morreu mais foi Jesus. Mas Jesus ressuscitou ele, falou, deixa ele ir. 2 efeitos aqui desse milagre para nós acabarmos. Verso 46 disse que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas veja só, verso 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara e bolaram um plano para matar Jesus. E até mesmo Lázaro depois. Diante do milagre tão claro desse, alguns creram, outros não creram. Uns falaram assim, não, isso aí não... Pode ser lá o que aconteceu, mas eu não creio que ele é o Filho de Deus, não. Eu não creio. Então, meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Jesus fez as coisas, mas nós temos que entender que todo efeito do milagre, todo efeito da palavra de Deus tem um duplo efeito, muitas vezes. Ela traz fé para um e endurece mais o coração de outros. Que nós possamos crer nessas verdades, que Jesus é a ressurreição e a vida, e que ele venceu a morte, que a morte agora foi vencida e que nós podemos até morrermos fisicamente, e provavelmente morreremos se Cristo não voltar antes. Mas seremos ressuscitados e estaremos com ele para sempre. Que nós possamos crer nisso. Vamos orar. Senhor, trabalha essas verdades no meu coração, no coração de cada irmão e irmã aqui. Saímos cheios de fé, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas, crendo que o Senhor é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, morreu a nossa morte e ressuscitou, Senhor. E por causa disso nós temos esperança de estarmos com o Senhor para sempre. Em nome de Teu Filho. Amém.